porque Ele é bom e conforta os corações. Juntos cantamos. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Mais uma vez. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Muito bom. Pode continuar o teclado aí para nós? Depois no final a gente canta de novo. Reverendíssimo Diácono Gauguin, ilustríssimo Gabriel Rijo, ilustríssimo Márcio Henrique, querida filha Bruna e querido povo de Deus. Na primeira leitura de hoje nós vemos Jó. Jó parece que é bem conhecido por nós, não é verdade? Porque quando alguém te tira do sério e você tem que ter muita paciência, você fala assim: tem que ter uma paciência. Muita gente já disse isso, né? Jó na primeira leitura encarna a nossa incompreensão humana acerca da dor, acerca do sofrimento. E a verdade que não quer calar é que Jó, na primeira leitura de hoje, ele assume uma postura pessimista e vitimista diante da vida. E pelo jeito, há muitos pseudo-cristãos, pseudo-católicos que assumiram a mesma postura. Porque veja, por mais que você queira ou não, a vida humana consiste em provações, em dificuldades, não é? Quando você nasceu, por exemplo, né? Logo que você nasceu, quando você nasce, a luz agride a sua pupila. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você nasce? Chora. E quem não chorou, levou um tapa. Já, moço, na vida não vai ser fácil, meu filho, se acostuma. É verdade, né? No meu caso ainda, eu sei, fiquei sabendo, né, que eu ainda nasci de fórceps, né? Eu não estava nem querendo sair, né? A vida disse vá. Não é verdade? Né? Por isso que La Fontaine, em suas fábulas, né, numa delas vai dizer: a vida é labuta, disse a formiga para a cigarra. Desde que você coloca o pé para fora da porta da tua casa, desculpe a franqueza, a vida começa a te bater. E vai te bater, quer você queira, quer não. E aí você tem duas posturas: ou você faz como Jó, e parece aquele desenho da nossa infância, quem tem mais de 40 anos, ó vida, ó céus, ó azar, não é verdade? E fica reclamando da vida o tempo todo. E tem gente que acha que isso resolve, né? Que tem pessoas que, como a vida é sofrível e ela tem desafios, então a pessoa fica assim: nossa, foi uma pessoa sofrida, desde cedo tive que trabalhar e ir para a roça, nossa, coitada de mim, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo não estava lá, todo mundo me abandonou, tenha dó de mim. Isso, Deus o livre. Vera, Deus o livre. Isso chama-se postura, presta atenção. Na psicologia tem um nome isso. Chama-se autocomiseração, tá? Ou autopiedade. O que é uma pessoa que tem a postura de autopiedade? Em vez de ir e lutar com a graça de Deus, né? De entender como Santo Agostinho nos ensina que a graça opera se a gente coopera, essas pessoas preferem se fazer de vítimas e ficam numa posição fetal, acabrunhada, e todo mundo faça as coisas para mim, porque eu sou uma pessoa muito sofrida. Acontece que se reclamar, resolvesse e falar que a vida é difícil, tornasse a vida mais fácil, tudo bem. O problema é que quando você assume essa postura, nada de novo acontece na sua vida. Está entendendo bem? Porque você precisa entender que a vida é labuta, que a vida é luta. E sinto muito, a vida e as pessoas irão te decepcionar.
E aí o Jó ficou chocado, porque ele ficou decepcionado. Quer que eu te mostre? Abre aí a sua primeira leitura. Vamos estudar a Bíblia? Vamos lá? Estudando a Bíblia, olha lá. Versículo 2. Olha como o Jó é melodramático, né? Um melancólico não trabalhado. Olha só o Jó. Olha o que ele disse: como escravo suspira pela sombra. Olha só, trabalhando no sol, tudo que eu mais quero é uma sombra. Jó é o sofrido. Segundo, como assalariado aguarda a sua paga. Agora veja aqui, olha, um monte de católico nessa vibe, nessa onda. Versículo 3, toda a igreja, vai lá. Assim tive por ganho meses de decepção. O que mais? E couberam-me noites de sofrimento. Né? Não tem gente assim? Ai, todo mundo decepcionou. Tem um episódio no Evangelho que Jesus fala assim, as pessoas lêem o Evangelho, não prestam atenção. Jesus fala assim: essa noite eu vou decepcionar vocês. Qual que era a noite? Sabe qual era a noite? A noite da cruz, a noite escura. Essa noite eu não vou corresponder às suas expectativas, mas será para o vosso bem. Essa noite eu vou decepcionar vocês. Está no Evangelho, né? Então veja bem, né? Por mais que você queira ou não, a vida, as pessoas, as circunstâncias vão te decepcionar. E o que você vai fazer com a decepção? Vai se trancar num quarto? Vai se fazer de vítima? Vai se fazer de coitadinho? Vai se assumir uma postura de autopiedade? Ou você vai aceitar aquilo de bom que Deus tem para você e entender que se Deus está permitindo que você passe por aquilo, é porque Ele tem algo maior para você lá na frente, e é porque você vai louvá-lo se você atravessar o vale escuro da sombra da morte, tendo Ele como seu legítimo pastor. E depois que Jó assume essa postura de autocomiseração ou de autopiedade, o Jó agrava o quadro. E tem católico que faz isso também, e eu vou te provar. O Jó vai tirar satisfação com Deus. Quem leu o livro de Jó sabe disso. Vai tirar satisfação. Jó se sente no direito de pedir contas para Deus, porque Jó queria, na verdade, como muitos católicos de hoje, um Deus à sua medida, cujos desígnios pudessem compreender. Mas se você serve a um Deus que cabe perfeitamente no seu intelecto, então este Deus que você serve não é Deus, é uma criação da tua mente. Porque Deus extrapola os nossos sentidos e o nosso intelecto, estando muito acima deles. A palavra vai dizer para nós, aliás Ele mesmo vai dizer em Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora o que eu vejo a maioria da igreja fazendo? É uma coisinha começar a desandar, sair do trilho, não sair do jeito que você quer. Vou pedir satisfação para Deus. Onde já se viu rezei tanto, onde já se viu pedi tanto e Deus não me ouviu? Tô beiçudo e beiçuda, porque você não é um cristão, você é um adolescente mimado, você é um anão espiritual, você está no nanismo espiritual, você é um desnutrido emocional e espiritualmente. Porque uma pessoa madura na fé, quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, ela sofre, ela sangra, mas ela diz assim: tudo bem, Senhor, seja feita a vossa vontade, os teus caminhos posso não compreender agora, mas eu sei que no final, meu Redentor viverá. E aquilo que Jó no final do livro dele, após administrar os seus conflitos e seus sofrimentos, já vai dizer: eu sei que meu Redentor vive. Você está entendendo? Se você ainda é daqueles que quando as coisas não saem do jeito que você quer, mesmo depois de você fazer novena, mesmo depois de você fazer trezena, mesmo depois de você pedir, você fica chateado e brigado com Deus, desculpa, você não entendeu nada. É isso, entendeu? É isso. Você precisa amadurecer e crescer na fé. Por esses dias, estudando um pouco de astronomia e suas descobertas contemporâneas, eu fiquei chocado e estarrecido com o fato de que em setembro do ano passado, portanto 2023, nós, pela NASA, pudemos fotografar uma cratera no Sol. O Sol tem crateras, mas essa cratera específica que nós fotografamos chama-se buraco coronal. E só esse buraco no Sol, lembrando que ele tem outros, só esse buraco no Sol tem o tamanho de 60 planetas Terra.
O nosso mundo é grande, né? Agora imagina 60 planetas. 60 planetas é um buraco no Sol. Um buraco no Sol. Vai vendo o grau. Veja a grandeza de apenas uma estrela que Deus criou. E ainda uma estrela de quinta grandeza, chamada na astronomia de estrela anã. E o que acontece se você que está a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância do Sol, nesse exato momento, vocês já estão se abanando. Você está a 149 milhões e 600 mil quilômetros distante do Sol e a gente já está assim. E o que acontece se você encarar o Sol sem óculos? Além de danificar sua vista, vai ficar atordoado. Se você não consegue encarar o Sol, que é uma criatura, como você quer encarar e entender Deus? Claro que não. Está entendendo? Deus tem um desígnio perfeito em nossa vida, mas nessa terra nós não entendemos. Nós vamos entender no paraíso que os seus projetos fizeram e fazem sentido para nós. Como uma criança de 2 anos irá entender os projetos e as preocupações do seu papai e da sua mamãe? Tem como? Nós estamos em relação a Deus a uma distância infinitamente maior do que uma criança de 2 anos que não consegue entender os projetos do seu pai e da sua mãe. Somente um dia entenderemos com sabedoria seus propósitos em relação à nossa história, a história da humanidade e a história universal. E agora podemos dizer o que Deus quer falar para nós, para aplicar durante a semana e para a nossa vida. Então vamos lá. Primeiro, a doença e a morte não entraram no mundo porque Deus quis, não foi vontade de Deus. Mas como sabemos por revelação divina, foi por causa do pecado que a morte, a miséria, a dor, o sofrimento entrou no mundo. Antes de Jesus morrer na cruz e sofrer a nossa dor, morrer a nossa morte, partilhando da nossa sorte, o sofrimento não fazia sentido algum, nenhum. Mas depois dele, se oferecidos a ele, podem se transformar num bem muito maior. Se a gente largar de ser mimado e mimada, mimadão e mimadona, e quando passar por um sofrimento e uma frustração, eu te oferto Jesus. Eu coloco o meu sofrimento, essa gripe, essa dor de cabeça, essa viagem que não deu certo, essa demissão do serviço que eu queria tanto, eu entrego ao Senhor na Santa Cruz. A saúde é sem dúvida um bem que todos devemos cuidar. E quem não cuidar da saúde vai pagar em juízo particular. Mas mesmo a enfermidade, se bem aceita e ofertada em desconto e sufrágio de nossos pecados, de nossa família e da nossa humanidade, pode ser transformada num bem muito maior. Porque nesse caso a enfermidade se transforma numa demonstração de amor a Deus e aos irmãos. Porque seja na saúde ou na enfermidade, o sentido da vida consiste sempre em amar. Um dia, um padre foi chamado no Hospital de Oncologia Infantil de São Paulo. Ele chegou lá para rezar por um menininho que estava em estágio terminal de câncer, já tomando morfina, para poder aguentar a dor. Quando esse menino tinha crise de dor, ele chorava e gritava. E quando o padre entrou no leito dele, o padre já estava quase chorando. E o menininho tinha cerca de 7, 8 anos de idade. O menininho olhou para o padre e falou assim: ô padre, por que eu? Olha que pergunta. Por que eu? Evidentemente o padre não tinha uma resposta. Mas naquele momento o Espírito Santo, como sempre, agiu, porque a palavra disse: vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir ou rebater. Naquele momento o padre olhou pelo Espírito Santo que naquele quarto do hospital tinha uma cruz. Ele olhou para o menino e falou: olha, por que você eu não sei, mas olhe para a cruz e eu te pergunto, por que ele? O menino olhou para a cruz e vendo Jesus ensanguentado, olhou para o padre: é mesmo, padre, por que ele? Ele também não fez nada, não é? E o padre disse: não, meu amor, ele também não fez nada, meu príncipe. E aí o padre falou assim para ele: quando você sentir muita dor, ofereça a sua dor por pessoas que você ama. E aí o menino falou: tudo bem, vou fazer assim. Quando o padre estava indo embora, o menino falou assim: ô padre, aqui no quarto do lado tem uma menina, ela era uma adolescente, Ela não acredita em Deus, ela nem gosta de padre. Daí
quando eu sentir minha dor, eu posso oferecer por ela também? O padre emocionado falou, claro, meu anjo, pode, né? E o padre foi embora. Os dias passaram e as enfermeiras notaram que o menino não gritava mais, que o menino não chorava mais, mas sabia que ele sentia dor, mas se calava. E o tempo foi passando. Num dia, quando a enfermeira chegou, ele já tinha partido. E a mãozinha estava fechada. Quando a enfermeira abriu a mão do menino, sabe o que estava escrito? O nome da menina, pela qual ele ofereceu a sua dor. Não deu 3 dias, essa menina falou assim para a enfermeira, chame um padre que eu preciso me confessar. E a menina não sabia do sacrifício que ele havia feito por ela. Você está entendendo? A vida que Deus nos deu é para ser ofertada. Enquanto você fica numa atitude de autocomiseração, centrado em você mesmo, enquanto você mesmo é o seu referencial, a sua vida não faz sentido, porque você precisa entender que a felicidade que você tanto busca, presta atenção, a felicidade é um efeito colateral. O que eu quero dizer nesse final de semana quando eu digo que a felicidade é efeito colateral? Eu vou explicar para você. Por exemplo, você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça. Não sei qual que você toma, mas o mais levinho é uma Neusaldina. Chama a Neusa, não é assim? Ela vai tirar sua dor de cabeça. Mas se você pegar a bula da Neusaldina, não vai estar escrito lá? Efeitos colaterais. Se a gente olhar o efeito colateral, a gente nem toma o remédio, não é verdade? Preste atenção no que eu quero dizer. Muita gente passa a vida inteira e não descobre o pulo do gato. A felicidade é um efeito colateral. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você a busca por ela mesma, em si mesma, de maneira egoísta e individual, tudo o que você consegue é o que os nossos jovens vivem hoje: tédio e vazio. Olhem como nossos jovens são tristes. Vocês já viram uma geração de jovem mais emburrada que a nossa? É constantemente uma cara de quem comeu e não gostou. Tem internet, tem Wi-Fi, tem 5G, tem Playstation, e está tudo triste e lascado. De 40 anos para trás, nós tínhamos uma geração de ferro. De 40 anos para cá, nós temos uma geração floco de neve. É um pequeno sofrimentinho, uma dorzinha, mas não sai nem do quarto. Essa geração que não tem Cristo, estou falando, os jovens que não descobriram Jesus, são tristes, são vazios, são incompletos, são insatisfeitos e vivem no tédio. E por quê? Paradoxalmente, porque buscam a própria felicidade. Porque o mundo moderno da Revolução Francesa e da Revolução Industrial nos ensinou a buscar a própria felicidade e a nos livrar de tudo aquilo que exige trabalho e esforço. O slogan do nosso mundo é: foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. O mundo nos diz o tempo todo, e o seu príncipe é Satanás: evite tudo aquilo que te causa sofrimento e desconforto. Passou dificuldade com o marido? Separa. Seu amigo te decepcionou? Dá-lhe um pé. Livre-te de espinhos, livra-te de incômodos, porque assim você vai sentir paz. Mas essa geração é a geração que mais consome tarja preta. Psicotrópicos, ansiolíticos. Porque como dizia o Papa Bento XVI, grande Papa, é que nós não fomos criados para uma vida confortável. Nós fomos criados para uma vida que nos desafie. Deixe sua vida confortável demais e você vai ver o tédio no qual você vai entrar. Por isso que o poeta vai dizer: eu pedi forças para Deus, e Deus me deu dificuldades para que eu me tornasse mais forte. Eu pedi sabedoria para Deus, e Deus me deu problemas para que eu pudesse resolver e desenvolver sabedoria, pois não se desenvolve a sabedoria sem problemas. Eu pedi amor para Deus, porque todo mundo quer ser amado, quer alguém que me ame, que me carregue no colo, que me traga flores. Pedi amor para Deus, e Deus me deu pessoas problemáticas para eu ajudar. E olha que gente problemática está lotado, né? Eu pedi favor para Deus, e Deus uma oportunidade. Deus me deu uma oportunidade para eu trabalhar. Eu não recebi quase nada do que eu pedi, mas eu recebi dele tudo aquilo que eu realmente precisava.
Quando você transformar a sua vida em serviço, porque muitos de vocês estão depressivos, sabe por quê? Porque a vida de vocês não é um serviço para o próximo. Fato. Pega uma pessoa muito triste, desiludida, a vida dela não é útil para ninguém. Quando você transforma a sua vida em serviço, quando você opta por fazer aquilo que é nobre, valoroso, custoso, ainda que exija renúncia e sacrifício, a felicidade chega como uma consequência, ou seja, como efeito colateral. É isso que o Senhor quis dizer nas bem-aventuranças, quando Ele disse em Mateus capítulo 5, felizes os que choram. O que Ele quis dizer com isso? Felizes os que choram, felizes aqueles que fazem da sua vida uma coisa que vale a pena, aqueles que se sacrificam por causas nobres e belas. E eu vou te provar, quer ver? Vou dar exemplo muito simples para vocês. Primeiro, a mãe que, passando por dificuldades financeiras, dá a melhor parte da carne para os seus filhos, ficando com o osso, roendo o pescoço do frango. Eu me lembro na minha infância, a gente não podia comprar carne. Eu me lembro dos meus pais comendo o pescoço, que o pescoço é a parte que tem menos carne, né? Ainda falava assim, não, a gente come porque a gente gosta. Eu acreditava. Depois que a vida melhorou um pouco, nunca mais vi comendo pescoço, né? E eu acreditei. Isso é amor. Quando eles roíam o pescoço e eu ficava com a parte da carne, né? Eu percebia que eles tinham paz, porque faziam aquilo que é nobre, belo e verdadeiro, ainda que custe. O pai que trabalha em 2 empregos para dar uma vida confortável para sua família, chega morto de cansaço, quando bota a cabeça no travesseiro, dorme, sabe por quê? Shakespeare dizia, não há travesseiro mais confortável que uma boa consciência, né? Não é travesseiro da NASA que você dormir, não. É você colocar a cabeça à noite, sabe? E falar assim, hoje foi, ralei, mas eu fiz aquilo que eu precisava fazer, eu tenho paz. Olha que lindo, né? A felicidade como efeito colateral. Esses dias eu fiquei emocionado, né? De um rapaz cuja mãe tem Alzheimer e usa fraldas. E ele pinta o cabelo dela, homem, faz a unha da mãe, né? Maqueia a mãe e trabalha. Chega morto de cansaço, mas pensa numa pessoa diante da qual você sente paz, né? A felicidade é um efeito colateral. Ou como aquele rapaz que foi no mercado e a mocinha estava nervosa, que era o primeiro dia dela no caixa, e era para ela devolver R$2 de troco, ela deu uma nota de 100 porque era azul e não percebeu. E o cara, quando pegou a nota de 100, falou, puxa, ela me deu 100, era 2. Ele foi lá, diante do mundo ele é um trouxa, mas ele é sábio. Ele devolveu uma nota de 100 porque ele sabia que se levasse, ela tinha que pôr do bolso dela. Você entendeu? Ele não fez isso porque, eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz. Não, ele se torna feliz porque não foi o objetivo primeiro. E consequentemente a felicidade se instala como efeito colateral. É aquilo que o poeta dizia. Eu acho lindo isso, gente. Meu amigo me chamou para ir cuidar da dor dele, então guardei a minha dor no bolso e fui. Quando voltei, a minha dor havia desaparecido. É cuidando da dor do outro que a nossa dor desaparece, por tabela, por extensão. Quando um cristão ama com essa medida, ele naturalmente se torna um cuidador, um cura de seus irmãos e irmãs, como a sogra de Pedro, que febril e curada, se transforma em curadora, vai cuidar de todo mundo, né? É bonita a etimologia da palavra curar, né? Curar é cuidar. Em espanhol, eles não chamam a gente lá de padre, né? Na Espanha a gente é chamado de cura. Eles falam, ¿dónde está el cura? Por isso que o nosso amigo aqui chama cura d'Ars, o padre de Ars. Porque quem deve ser o padre? O padre deve ser aquele que, porque foi curado por Cristo primeiro, cuidado por seu Senhor, ele agora não sabe fazer outra coisa senão cuidar e curar. Por isso que a sogra de Pedro aprendeu bem a lição. Jesus me curou, me cuidou, agora eu não posso fazer outra coisa senão cuidar e curar de
todos que estão à minha volta, servindo-os com generosidade. E a sogra de Pedro foi fazer um almoço de arrebentar. Eu queria ter participado desse almoço, deve ter ficado bom, né? E agora eu quero fazer, para terminar, perguntas provocativas para você. Porque não adianta você vir para a missa e não voltar para casa pensativo. E as perguntas são: você que está me ouvindo agora e me assistindo da sua casa, você é um curador como Jesus? Você fala: ah, padre, eu não curo os outros não, de câncer, tumor, não sei curar ninguém não. Não é isso que eu estou falando, é mais que isso. Você é um curador como Jesus? Como Deus, veja, como Deus é e como você precisa ser. Abre o seu salmo aí, vai lá, pega aí. Segunda estrofe. Segunda estrofe. Olha que coisa mais linda isso daqui, gente. Eu vou falar e vocês completam, ó. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Ele conforta os corações despedaçados. Continua você. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Vamos repetir? Vamos repetir? Ele conforta os corações despedaçados. O que mais? Ele enfaixa suas feridas e as cura. Você é uma pessoa que conforta os corações despedaçados? Ou você está tão centrado em você mesmo que nem vê quem está doendo à sua volta? A segunda coisa, olha lá. Ele faz o que mais mesmo? Ele enfaixa suas feridas e as cura. Você é alguém que enfaixa as feridas dos outros? E eu estou falando das feridas existenciais. Eu estou falando das feridas emocionais. Porque se você for como Cristo e como a sogra de Pedro, você se transforma num curador como ele. E eu vou provar. Quer ver? Presta atenção. Tem pessoas, viu? Você conhece gente assim, talvez você seja. Eu espero que você seja. Tem pessoas que só de você sair com elas, comer uma pizza, tomar um café, você já se sente mais curado. Quantas e quantas vezes, vamos lá, vamos lembrar, vamos puxar pela memória, porque o cristão tem que fazer memória, tem que fazer lembrança, senão ele se esquece, né? E não vive o futuro que Deus tem para ele. Fazer memória. Quantas e quantas vezes você estava na bad, você estava malzão, malzona, sabe, borocochô, e aquele seu amigo, aquela sua amiga falou: não, nada, não, vamos sair. Eu não quero, nós vamos, eu vou passar, estou passando aí. E às vezes você nem saía do seu quarto, e aquela sua amiga falou: amiga, bota uma progressiva aí, bota um blush, bota um salto, que nós vamos abalar Bangu. E você foi cheio de problemas e nem queria ir. Quando terminou aquela janta, aquela pizza, aquele passeio, os seus problemas não estavam resolvidos, mas você já estava bem melhor. Sabe por quê? Porque tem gente que é cura de Deus na nossa vida. E a gente deve louvar a Deus por gente assim, que entra em nossa vida e nos torna melhor de quem nós éramos. Os amigos de Cristo são assim. Entendeu bem? É isso que o Senhor está falando para nós, né? Então, será que como o salmo de hoje, você é aquele que cura as feridas? Ou você é daquelas pessoas que aprofundam as feridas? E aí eu só posso terminar falando uma coisa séria. Na natureza, mais especificamente no mar, quando o tubarão, imagina o tubarão, quando o tubarão sente o cheiro de sangue, ele se move para atacar. Não é assim? Algumas pessoas, tomem cuidado, são dessa forma. Quando alguém está ferido, ao invés de se tornar instrumento de cura e pararem a hemorragia, o sangramento, elas são ferramentas para abrir ainda mais a ferida e fazer o sangue jorrar. Tomem cuidado. Não sangre diante dessas pessoas. Sabe por quê? Porque não se sangra em tanques de tubarão. Eu já sangrei em tanques de tubarão e me lasquei. São pessoas que usam suas feridas como munições para te ferirem ainda mais. Não dê a chave do seu coração àqueles que não têm a intenção de te curar, de enfaixar tuas feridas e de confortar teu coração despedaçado.
Para essa gente você não conta a sua vida. Para essa gente você não conta seus problemas. Pelo contrário, guarda. Deus faça de nós curadores e coloque em nosso caminho pessoas que sejam a cura de Deus para nós, e afaste de nós aquelas que aprofundam nossas feridas. Sejamos curadores de Deus. Vamos confortar os corações despedaçados e vamos enfaixar as feridas das pessoas e curá-las. E quando você fizer isso, você vai ter essa surpresa. Quando você começar a enfaixar a ferida dos outros, voltando para casa, a tua vai ter desaparecido também. Cantemos, louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, Porque Ele é bom e conforta os corações.